que tem repercutido aí muito na política nacional, que está ligado diretamente também ao Paraná, que é a questão da sucessão presidencial. Isso porque agora nós tivemos aí o nome de uma política paranaense sendo alçado aí como um provável concorrente às eleições de 2026. Eu estou falando da deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT, mas ela já correu para afirmar o seguinte, que não tem interesse em disputar a presidência no lugar do presidente Lula. Os boatos ganharam força após Gleisi ser incluída em um levantamento do Paraná Pesquisas. A sondagem coloca Gleisi como candidata do PT, substituindo o presidente Lula. Em uma rede social, a parlamentar aqui do Paraná negou o interesse e afirmou que o único candidato da legenda em 2020 é o próprio presidente Lula. Abre aspas para o que escreveu a Gleisi Hoffmann. Ela disse o seguinte: leio que meu nome foi incluído por um instituto em pesquisa presidencial. Não pedi, não sou e nem pretendo ser candidata. O nome do PT para 2026 é Lula. Fecha aspas. A pesquisa, que conta com o nome de Gleisi Hoffmann, deve sair às urnas coletando informações em janeiro de 2025. Vale destacar que o próprio presidente Lula tem condicionado a candidatura à reeleição a melhorias na aprovação do governo. Lula tem dito a ministros próximos de que quer manter a biografia e que quer ter voltado à presidência após ter sido preso. Pode ter sido o último ato dele eleitoral, já indicando que talvez em 2025 ele não esteja no páreo. Caso a popularidade não volte a crescer, Lula indica que poderá utilizar o argumento da idade avançada e de que já restabeleceu a normalidade nas instituições, a democracia e que, por isso, cumpriu a missão na presidência. Rafa. Não quer terminar o currículo basicamente com uma derrota. Essa é a realidade. Por enquanto, os índices de aprovação do governo não chegaram ao patamar ideal quando se fala em reeleição. Quando você olha para um governo e para a avaliação popular que ele tem, o governo tem que ter lá na casa dos 60% de aprovação, 50% de aprovação, para que você de verdade comece a pensar em reeleição. É assim, politicamente se trabalha uma estratégia de reeleição, para não ir à urna e amargar lá uma derrota colossal. Então, no caso da Gleisi presidente, já pensou, a gente não terá esse cenário segundo as declarações dela até o momento, mas vale dizer que na política as questões vão mudando e podem ter muitas alterações, principalmente o PT, que de fato enfrenta aí uma grande questão e problemática em relação à sucessão. Por quê? Porque o PT tem ali como característica ser um partido centralizador. Tudo é a figura do presidente Lula. As críticas, inclusive, que são feitas no campo político é exatamente da dificuldade do PT em conseguir dar espaço para a sucessão, para novos nomes que venham a surgir, novas lideranças com força, para que tenham ali uma representação nacional, o que hoje não acontece no campo oposto. Se você olhar para centro-direita e para a direita, o que não faltam são presidenciáveis, são candidatos, são lideranças municipais, estaduais. O PT tem, a esquerda tem sim alguns nomes importantes, mas numa proporção muito menor. Não é à toa que encolheu bastante em relação às últimas eleições. O resultado não ficou perto do que esperavam as lideranças, inclusive a própria Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né? E tanto ela quanto a Haddad agora vem com essa conversa de que o nome é Lula e de que não vão sair. Mas o Lula tem essas questões que o Léo bem pontuou, né? Um quadro de saúde em recuperação e também uma eleição é um processo cansativo. Campanha eleitoral a gente sabe e observou inclusive aí as eleições municipais que tem um patamar muito menor. Imagina a dimensão de uma campanha para a presidência da República. Tem que ter muita energia para correr o país, para ganhar votos, ainda mais num cenário bastante apertado dentro de uma disputa. E aí o presidente Lula em 2026 vai estar lá na casa dos 80 anos. Então essa é uma dúvida. Vai ter energia para continuar aí correndo o país, tentando colocar essa campanha para correr nas ruas? Nem ele muito sabe, já vem soltando algumas notas, a imprensa vem trazendo aí de forma nacional essa leitura de que há uma incógnita e também uma problemática dentro do PT. Agora, no caso da Gleisi, ela ainda vai estar envolvida de forma indireta no outro processo eleitoral, que é exatamente a sucessão dentro do PT, que vai ser estratégico para definir aí os rumos do partido, que, como eu acabei de pontuar,
não se saiu muito bem aí nas eleições. Então, a partir de 6 de julho, ficou definida aí a data para as eleições do PT. 1.600.000 filiados do partido vão num processo completamente diferente dos demais, inclusive, né? Tem filiados com menos de um ano que estarão aptos a fazer essa votação e essa escolha de quem é que vai conduzir ali o PT para frente. A Gleisi Hoffmann ficou 7 anos à frente do partido e hoje o caminho desenhado para ela, muito provavelmente, seja ali o Ministério do Desenvolvimento Social no lugar do ministro Wellington Dias. Bom, aí o que vai acontecer então com o comando do PT? Porque é isso, é a condução do partido e vide cá sabe o que acontece quando você tem uma condução muito bem feita no campo do xadrez, da articulação política. Então, quem é que deve ficar no lugar dela? Por enquanto, o nome mais cotado é do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, tem proximidade com Lula, tem sido visto mais vezes ali transitando no núcleo duro, digamos, do governo. Então, ele é que seria a escolha natural. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte, a gente tem agora as prefeituras chegando para essa composição, mas é natural que no campo da política o tempo tem ali um transcorrer muito próprio, né? A gente está aqui em 2025 já avaliando como será 2026 e é natural que o PT, como outros partidos, também lancem ali alguns nomes para testar muitas vezes a adesão no campo da política, o chamado balão de ensaio, né? Você lança, se colar, colou, tem ali uma alternativa. Nós vamos acompanhar como é que o PT vai trabalhar para resolver aí essa situação, caso o presidente Lula não seja mesmo o nome para disputa em 2026. Agora às 7h47, faltam 13 minutos para as 8 horas da manhã e a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jornal da Manhã. Volta já com o giro por todo o estado do Paraná, mas não só isso. Agora no intervalo a gente conversa com você ouvinte, você espectador da live, porque esse assunto aí da sucessão ou possível sucessão de Lula em 2026, pelo menos na campanha eleitoral representando o Partido dos Trabalhadores, está dando o que falar aqui entre os nossos ouvintes. E a gente conversa com eles. Então, vem pra live, no FM a gente volta já. Jornal da Manhã. Que tem repercutido aí muito na política nacional, que está ligado diretamente também ao Paraná, que é a questão da sucessão presidencial. Isso porque agora nós tivemos aí o nome de uma política paranaense sendo alçado aí como um provável concorrente às eleições de 2026. Eu estou falando da deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT, mas ela já correu para afirmar o seguinte, que não tem interesse em disputar a presidência no lugar do presidente Lula. Os boatos ganharam força após Gleisi ser incluída em um levantamento do Paraná Pesquisas. A sondagem coloca Gleisi como candidata do PT, substituindo o presidente Lula. Em uma rede social, a parlamentar aqui do Paraná negou o interesse e afirmou que o único candidato da legenda em 2020 é o próprio presidente Lula. Abre aspas para o que escreveu a Gleisi Hoffmann. Ela disse o seguinte: leio que meu nome foi incluído por um instituto em pesquisa presidencial. Não pedi, não sou e nem pretendo ser candidata. O nome do PT para 2026 é Lula. Fecha aspas. A pesquisa, que conta com o nome de Gleisi Hoffmann, deve sair às urnas coletando informações em janeiro de 2025. Vale destacar que o próprio presidente Lula tem condicionado a candidatura à reeleição a melhorias na aprovação do governo. Lula tem dito a ministros próximos de que quer manter a biografia e que quer ter voltado à presidência após ter sido preso. Pode ter sido o último ato dele eleitoral, já indicando que talvez em 2025 ele não esteja no páreo. Caso a popularidade não volte a crescer, Lula indica que poderá utilizar o argumento da idade avançada e de que já restabeleceu a normalidade nas instituições, a democracia e que por isso cumpriu a missão na presidência. Rafa. Não quer terminar o currículo basicamente com uma derrota. Essa é a realidade, por enquanto os índices de aprovação do governo não chegaram ao patamar ideal quando se fala em reeleição. Quando você olha para um governo, para a avaliação popular que ele tem, o governo tem que ter lá na casa dos 60% de aprovação, 50% de aprovação, para que você de verdade comece a pensar em reeleição. É assim, politicamente se trabalha uma estratégia de reeleição, para não ir à urna e amargar lá uma derrota colossal. Então, no caso da Gleisi presidente, já pensou, a gente não terá esse cenário segundo as declarações dela até o momento.
mas vale dizer que na política as questões vão mudando e podem ter muitas alterações, principalmente o PT, que de fato enfrenta aí uma grande questão e problemática em relação à sucessão. Por quê? Porque o PT tem ali como característica ser um partido centralizador. Tudo é a figura do presidente Lula. As críticas, inclusive, que são feitas no campo político é exatamente da dificuldade do PT em conseguir dar espaço para a sucessão, para novos nomes que venham a surgir, novas lideranças com força, para que tenham ali uma representação nacional, o que hoje não acontece no campo oposto. Se você olhar para centro-direita e para a direita, o que não faltam são presidenciáveis, são candidatos, são lideranças municipais, estaduais. O PT tem, a esquerda tem sim alguns nomes importantes, mas numa proporção muito menor. Não é à toa que encolheu bastante em relação às últimas eleições. O resultado não ficou perto do que esperavam as lideranças, inclusive a própria Gleisi Hoffmann, presidente do PT, né? E tanto ela quanto a Haddad agora vem com essa conversa de que o nome é Lula e de que não vão sair. Mas o Lula tem essas questões que o Léo bem pontuou, né? Um quadro de saúde em recuperação e também uma eleição é um processo cansativo. Campanha eleitoral a gente sabe e observou inclusive aí as eleições municipais que tem um patamar muito menor. Imagina a dimensão de uma campanha para a presidência da República. Tem que ter muita energia para correr o país, para ganhar votos, ainda mais num cenário bastante apertado dentro de uma disputa. E aí o presidente Lula em 2026 vai estar lá na casa dos 80 anos. Então essa é uma dúvida. Vai ter energia para continuar aí correndo o país, tentando colocar essa campanha para correr nas ruas? Nem ele muito sabe, já vem soltando algumas notas, a imprensa vem trazendo aí de forma nacional essa leitura de que há uma incógnita e também uma problemática dentro do PT. Agora, no caso da Gleisi, ela ainda vai estar envolvida de forma indireta no outro processo eleitoral, que é exatamente a sucessão dentro do PT, e que vai ser estratégico para definir aí os rumos do partido, que, como eu acabei de pontuar, não se saiu muito bem aí nas eleições. Então, a partir de 6 de julho, ficou definida aí a data para as eleições do PT. 1.600.000 filiados do partido vão num processo completamente diferente dos demais, inclusive, né? Tem filiados com menos de um ano que estarão aptos a fazer essa votação e essa escolha de quem é que vai conduzir ali o PT para frente. A Gleisi Hoffmann ficou 7 anos à frente do partido e hoje o caminho desenhado para ela, muito provavelmente, seja ali o Ministério do Desenvolvimento Social no lugar do ministro Wellington Dias. Bom, aí o que vai acontecer então com o comando do PT? Porque é isso, é a condução do partido e vide cá sabe o que acontece quando você tem uma condução muito bem feita no campo do xadrez, da articulação política. Então, quem é que deve ficar no lugar dela? Por enquanto, o nome mais cotado é do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, tem proximidade com Lula, tem sido visto mais vezes ali transitando no núcleo duro, digamos, do governo. Então, ele é que seria a escolha natural. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte, a gente tem agora as prefeituras chegando para essa composição, mas é natural que no campo da política o tempo tem ali um transcorrer muito próprio, né? A gente está aqui em 2025 já avaliando como será 2026 e é natural que o PT, como outros partidos, também lancem ali alguns nomes para testar muitas vezes a adesão no campo da política, o chamado balão de ensaio, né? Você lança, se colar, colou, tem ali uma alternativa. Nós vamos acompanhar como é que o PT vai trabalhar para resolver aí essa situação, caso o presidente Lula não seja mesmo o nome para a disputa em 2026. Agora, às 7 horas e 47 minutos, faltam 13 minutos para as 8 horas da manhã e a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jornal da Manhã. Volta já já com o giro por todo o estado do Paraná, mas não só isso. Agora, no intervalo, a gente conversa com você, ouvinte, você espectador da live, porque esse assunto aí da sucessão ou possível sucessão de Lula em 2026, pelo menos na campanha eleitoral, representando o Partido dos Trabalhadores, está dando o que falar aqui entre os nossos ouvintes. E a gente conversa com eles. Então, vem pra live, no FM a gente volta já já. Jornal da Manhã.